Existem situações diferentes. Então, transexualidade é uma coisa, homossexualidade é outra coisa. São coisas diferentes. Quando a gente joga tudo no mesmo lugar, fica um pouco confuso. Principalmente para quem é irmão e tem atração pelo mesmo sexo, ou mesmo uma pessoa que não é cristã. Porque a pessoa que tem atração pelo mesmo sexo, ela está vivendo um dilema que é muito diferente da pessoa com disforia de gênero, que está dizendo, poxa, tem uma relação problemática com o corpo. Então, são coisas bem distintas. Existem outras que eu não estou citando aqui. Tem o toque, por exemplo, né? Existe obsessivo compulsivo de então, sexualidade. tem a homossexualidade, a transexualidade, a chamada hoje intersexualidade, que é antigamente chamada de hermafrodita, que é uma outra questão. Então, tudo é muito complexo e cada situação é uma específica. Você consegue explicar pra gente? A gente pode tentar explicar um pouquinho. Só assim, de uma forma resumida, que eu sei que é muita coisa, não, né? dá Até pra se a gente explicar. entrar no LGBTQIA+. Não precisa. A gente explica da seguinte maneira. Agora eu vou pedir permissão, porque quem vai se pegar só essa parte, vai achar que eu estou defendendo. Eu não vou defender, eu vou explicar. Porque eu começo a falar, o cara fala assim, esse cara acredita nisso? Eu não estou dizendo que eu acredito, eu só vou explicar. Então, veja, existem 4 grandes elementos. Então, vamos lá, 4 grandes elementos. Existe o sexo biológico, então pênis, vagina, né? Cromossomos XX, XY. Então, esse é o primeiro elemento. Que é o sexo do sujeito. O segundo elemento é o chamado gênero, que as pessoas cristãs têm uma versão a essa palavra, mas, na verdade, sempre existiu a ideia de gênero. É um erro você ficar assim, não existe gênero, calma. O que é novo não é a ideia de gênero, é uma relação específica entre sexo biológico e o tal do gênero. Isso é novo. Eu vou explicar o que é o gênero para falar da relação. Gênero são os aspectos psicológicos e sociais da sua sexualidade. Então, você nasceu com um pênis, certo? Um bebê com pênis, XY. Só que você não é uma pessoa só biológica, correto? Você vai se desenvolver, você vai ter relações, você vai ter um meio, você vai aprender. Você tem um sujeito psíquico naquele corpo, né? Então, o sexo biológico é o aspecto... o sexo são os aspectos biológicos, objetivos. Por exemplo, chá de revelação. Revela o quê? Menino e menina. Mas revela o quê? O sexo. O sexo. Então, o sexo é tão objetivo que você faz um exame e, na maioria absoluta, tem exceções? Sempre tem exceções, porque na biologia tem exceções para tudo. Né? Mas na maioria absoluta dos casos, você tem ali o sexo. Mas, ok, é igual comparar com a fala. Eu falo português, eu tenho um sotaque que é de Belém do Pará. Então, veja, se eu nascesse com todo o aparelho biológico para falar, todos os órgãos, mas fosse criado num lugar onde ninguém fala, eu falaria? Mas eu tenho a biologia, não tem? Mas ou seja, a fala não é só biologia. E a maneira como eu falo revela onde eu aprendi. Se eu tivesse aprendido em outro país, eu falaria outro idioma. Se eu tivesse sido criado no Rio Grande do Sul, eu falaria de outro jeito. Então, isso aqui que eu estou falando, isso aqui que eu estou fazendo, e que eu estou falando também, né? Isso aqui que eu estou fazendo, ele é biológico, mas ele é social e ele é subjetivo, ele é tudo ao mesmo tempo, é uma coisa muito complexa. Então, a sexualidade tem os elementos biológicos e tem os elementos não biológicos. Eu aprendi o que significa ser homem, o que significa ser mulher, é cultural, é o aprendizado da família. Tem esse componente. E também isso tudo foi absorvido de maneira subjetiva. Porque cada um de nós reage ao meio de uma maneira única. Se todos nós aqui perdêssemos o nosso pai aos 5 anos, cada um ia reagir de um jeito. Não existe uma tabela, né? Perdeu o pai, vai todo mundo reagir da mesma forma. Nós elaboramos as circunstâncias de aprendizado de maneira única, inédita. Portanto, o que é gênero? São os aspectos psicológicos e sociais da nossa sexualidade. Isso existe, porque a gente não é só corpo. Só que o que aconteceu no final do século XX, por causa de várias ideologias e teorias críticas, né? Se estabeleceu uma relação problemática entre essa coisa, que é o gênero, e o corpo. Qual é a relação problemática?
A base da chamada ideologia de gênero, que as pessoas às vezes não sabem classificar qual é o problema exatamente, a ideia central problemática é basicamente a ideia de que o sexo biológico é irrelevante na definição de quem é você. Essa é a base. Uhum. E é aí que está o problema. É quando você olha para o sexo biológico e considera uma coisa completamente inútil. Não faz diferença. Eu posso ser mulher a partir de qualquer corpo. Eu posso ser homem, não interessa se eu sou XY, XX. Ou seja, o sexo biológico ele se tornou um marcador inútil. Uma coisa que eu dou qualquer sentido a ele. Aí os cristãos falam, peraí, tá errado. Por quê? Porque o corpo, ou seja, o sexo biológico e o corpo, eles são obra de Deus. Há uma intenção por trás da criação do homem e da mulher. Se há uma intenção, não é irrelevante. Só que isso é uma visão cristã da coisa. Então, vamos lá. Eu falei que eram 4, né? Uhum. Então, você tem sexo biológico, você tem essa ideia de gênero. Uhum. Hoje, o gênero, ele é resumido na expressão como eu me sinto, como eu me vejo. Uhum. Então, eu olho no espelho e faço, mas o que eu me sinto? Como eu me identifico? Aí eu falo homem, mulher, nem homem, nem mulher. Eu crio uma identidade a partir da minha própria percepção sobre mim, divorciada de qualquer aspecto objetivo do sexo. E aí, por isso que identidade de gênero é uma coisa absolutamente sem limite. Porque você pode ser o que você quiser, literalmente. Você não tem que ir no médico para ele te dizer qual é o seu gênero. Você não tem um exame que vai provar o seu gênero. Você fala, não, eu sou não binário, eu sou binário, eu sou queer, eu sou mulher quase homem. Entendeu? E também, o que me impede de mudar? Você entendeu? Eu passo 10 anos dizendo eu sou homem, eu posso dizer depois eu sou mulher. Eu não tenho que... Não tem nenhuma força que está... É a minha própria percepção. Então, gênero e sexo são esses 2 elementos. O terceiro elemento é a orientação sexual, que é para onde aponta o desejo. Então, você tem primeiro os aspectos biológicos. Então, uma criança nasceu, tem pênis. Você vai olhar e falar menino. Né? Você está dizendo que aquele corpo é masculino. Para a galera contemporânea, você já fez uma agressão. Sim. Por quê? Porque você está dizendo que ele é menino. Segundo eles. Porque para eles o sexo significa o quê? Nada. Nada. O que esse corpo com pênis quer dizer o quê? Um corpo com pênis. Ele vai dizer... Né? Exatamente. Ele, o corpo, quando puder, dirá quem é. Por que nós estamos dizendo que ele é menino? Então, para a ideia contemporânea, o homem e a mulher é uma imposição social. Uhum. Por isso que a mulher, principalmente a mulher, né? É como se mulher não existisse. A gente que criou a ideia de que tem uma mulher naquele corpo com vagina. Então, o sexo biológico e o como eu me sinto. Aí tem o terceiro, que é a orientação, é o desejo. O desejo, tá? Que é para onde aponta a minha atração. Então veja que gênero não é a mesma coisa de desejo. Eu posso, por exemplo, nascer com pênis, me achar mulher, me identificar com mulher, porque, de novo, a minha identificação não está restrita à biologia, e ter atração por mulher ou por homem, ou por ambos. Então, eu posso ser uma mulher com pênis heterossexual. Se, por exemplo, eu sou mulher, uma mulher trans, né? Nasci com pênis, sou uma mulher, mas eu me relaciono com mulheres, então eu sou uma mulher trans homossexual. Não sei se ficou confuso. Se ficou confuso, você está entendendo. Se não está confuso, você não está entendendo nada. Então, imagina um Lego com 4 peças que você monta como você quiser. Uhum. Você entendeu? Então, a primeira peça é o sexo. Você vai colocar pênis ou vagina? Aí você coloca pênis.
Aí aqui tá homem ou mulher. Eu tô simplificando, tá? Tá. Aí você coloca aqui, tem pênis aqui. Eu vou colocar mulher. E agora, ela vai se relacionar com mulheres ou com homem? O que você quer? Aí você coloca lá homem ou mulher. Entendeu? Então, são 3 elementos que se relacionam e eles vão construindo novos formatos. Sexo biológico, gênero e orientação. O último é a estética de gênero. Aí se complica mais ainda. Porque como é que eu vou me apresentar ao mundo? Uhum. Entende? Como é que eu vou me vestir? Como é que eu vou... Quais são os acessórios que eu vou usar? Como é que é a minha aparência? É a estética. Tá? A estética é absolutamente variada. Entende? Então, eu sempre dou o seguinte exemplo. Olha para mim assim. Ó, eu tenho uma estética masculina. Eu nunca tive problema com isso. Eu quero dizer, eu nunca tive problema com estética. Eu sei que tem pessoas que são consideradas efeminadas. Isso é uma questão de estética, consideradas masculinizadas. Então, eu tenho uma estética masculina. Imagina que eu tenho vagina. Então, eu apareço para você um homem, não é isso? Uhum. Só que eu tenho vagina. Então, meu sexo biológico é fêmea, eu me vejo como um homem e tenho estética masculina. Uhum. Aí, eu sou atraído por quem? Por exemplo, Tammy Gretchen. A Tammy Gretchen, bom exemplo. Ela tem uma biologia feminina, ela se identifica como homem, o segundo elemento, né? Então, o primeiro elemento é biológico, né? Vagina. Nasceu com a vagina, com XY. Ela tem uma identificação masculina. Eu acho que ela se relaciona com mulheres. Isso, é casada e tem um filho. Isso. Então, ela é uma pessoa, do ponto de vista dela, ela é heterossexual. Uhum. Porque ela se vê como um homem e ela está com uma mulher. Uhum. Entende? Entendi. Então, os 4 elementos. Biologia, como eu me vejo, gênero, com quem eu me relaciono e como eu apareço ao mundo. Uhum. Qual é a minha estética de gênero. Tem um caso também agora recente do Massa Fera, que era homem e agora... Sim, ele fez toda a transição. Então, ele se identifica como mulher e ele aparenta ser uma mulher. Mas isso tudo eu estou simplificando, tá? Isso que eu estou falando aqui, eu estou simplificando. Porque cada um desses elementos ainda complica mais pela indeterminação. Entende? Porque pode haver uma indeterminação. Alguém pode dizer assim, eu não sou homem nem mulher. Entende? Eu ser atraído por quem? Por nada. Eu posso ser um assexual. Eu não sou atraído por ninguém. Eu posso ser um não binário. Eu posso ser... O que mais? A estética pode ser confusa. Existem algumas estéticas que você olha... Você não consegue Você não consegue ver se é homem ou mulher. Que é uma estética mais queer, chamada de queer. Que tenta justamente não se enquadrar em nenhuma caixa. Já o transexual, ele vai ter de se enquadrar numa caixa na maioria dos casos. Porque ele faz uma transição. Ora, transição requer 2 polos, né? Sai de um e vai para outro. Sai de um, vai para outro. Então, ele está meio que, de maneira indireta, reforçando os polos. O tal do binarismo, né? Porque senão não haveria transição. Uhum. Então, há quem questione a própria ideia de transição. A ideia de indeterminação. Cara, é uma confusão. É porque é um processo profundo de desconstrução.